Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo, tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Eu peço que reforce aí a tua inscrição, reforce também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição e reforça também o teu like. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo aqui, pelo menos 1000 likes. Então chega chegando, chega soltando o dedo no like aí, que é sempre muito importante aqui pro canal e de graça para você. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O canal aqui, Vasco Connection, eu, Eduardo, dentro das minhas limitações, sou jornalista, com muito orgulho, né? Ralo pra caramba, trabalho pra caramba, para levar sempre as melhores informações sobre o nosso clube. Sou profissional, mas amo o nosso clube. Isso não é novidade para ninguém aqui. Muita gente aqui me conhece do rádio, TV, né? Enfim, mas depois me conheceram, a grande massa, vocês me conheceram aqui pelo canal Vasco Connection, que é um dos maiores canais do Vasco, maiores canais que fala de Vasco, né? E assim, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês, a galera que critica, a galera que elogia, mas que sempre entende que o Eduardo Ferrari está trabalhando da melhor maneira possível. As informações aqui eu apuro, eu corro atrás pra caramba, eu ligo para um, para outro, para apurar da melhor maneira possível e entregar para vocês, sempre cobrindo os estádios, né, transmitindo lives ao vivo, sempre é uma característica aqui do canal. Às vezes um pouco mais intensa, às vezes diminui um pouco por conta da falta de patrocínios, né? Que é um trabalho independente, eu sempre falo aqui, por isso que eu faço essa campanha do Pix aqui, que tá passando na tela para você. O Pix aqui, caso você queira, você possa ajudar o canal, é eduvasco 1997-98 @gmail.com. Pra galera que, pô, Eduardo, eu quero contribuir com o canal, é o e-mail aqui do canal, não importa o valor, vai estar sempre ajudando e ajudando demais. Repetindo aqui, é esse e-mail aqui do canal, eduvasco 1997-98. É uma campanha que eu faço aqui pro recomeço do canal, repetindo, porque é um trabalho independente do Eduardo Ferrari no canal Vasco Connection. Daí, até dentro desses assuntos, gente, o que acontece? Eu procuro buscar as melhores informações, né? As melhores informações, apurar de fato as situações. Mas o Vasco hoje é um clube muito fechado, gente. Tá tudo muito fechado, né? Então você vive uma escassez de informações dentro do clube, né? Você não tem muita coisa para falar. Você tem que literalmente correr atrás da verdade dos fatos, né? Então, eu tô sempre procuro para da capa. Gente, é normal, é tipo um jornal de domingo, um jornal que vende todos os dias. Capa, você tem que dar uma caprichada, né? A galera que chega aqui quer ver uma capa bonita, quer ver uma boa matéria. A motivação, ela nem sempre, né? Eu sou ser humano, eu sou de carne e osso, nem sempre tá na alta, e eu peço perdão por isso. Repetindo, porque eu sou um ser humano e não tô aqui para esconder nada de ninguém. Então, voltando ao assunto principal, o nosso clube hoje é um clube que vive esse problema. Precisa recomeçar, precisa vender a SAF, precisa reforçar o elenco, o time e tudo mais, né? Então, o Vasco hoje é um clube que passa por um recomeço. Independente de qualquer coisa, passamos. E temos que entender isso, gente. Na boa, temos que entender isso. Essa dificuldade que o Vasco passa não é de ontem, não é de hoje, né? Não é de agora. Isso é de 30 anos atrás, pô. Que a juventude hoje, a molecada mais nova, não viu aquele Vasco campeão. São apaixonados pelo Vasco porque são Vasco e aprenderam a gostar do Vasco. Essa é que é a grande verdade. Poucos aqui viram o último título nacional do Vasco, que foi a Copa do Brasil em 2011. Então, aqui dentro da minha fala, aqui eu estou fazendo uma salada mista, mas, pô, primeiro, estou sempre buscando, tá, para resumir esse assunto, as melhores informações contundentes para passar para vocês. Segundo, o nosso clube vive um recomeço em todas as áreas. Pode ser o Pedrinho, amanhã outro presidente, vai continuar com o recomeço. Não vai ser do dia para a noite que o Vasco vai voltar ao normal. É um processo duro, difícil, complicado. Tem sempre a galera que ataca o tempo inteiro, ao invés de apoiar, de ajudar.
e é lutar contra esses falsos vascaínos. Eu não acredito nessa vascainidade. Eu acredito no vascaíno que apoia, que compra o ingresso, que compra a camisa e quando não tem nada para oferecer, vai oferecer o apoio. Tô aqui, cara, vai dar certo. Ó, eu acho que isso aqui não tá certo, mas vai dar certo porque o Vasco é um clube que foi feito para dar certo, sabe? Então passa muito por isso. E enfim, não vou me alongar nessa fala, porque senão eu fico 2 horas aqui desabafando com vocês. Peço até desculpa, tá, gente? Porque eu leio os comentários e eu acho alguns, assim, gente, pelo amor de Deus, como é que o cara tem coragem de comentar tal coisa? É realmente muito, muito, muito complicado. Agora vamos às informações importantes. Ó, gente, conversa, saiu ontem que o Vasco estaria conversando com os atacantes, né? Elinho e Brenner, né? Olha, gente, eu apurei essa informação, tá? E a informação para mim foi passada que o Vasco não tem nada, o interesse do Vasco é no Biel, mas aí o Vasco hoje, olha só, presta atenção, o Vasco não tem nenhum tipo de negociação nesse momento com o Elinho, nem com o Brenner. Tá? Aí eu perguntei, pô, foi um pedido do Fernando Diniz? Não, não foi. Não tem nada ainda. Tá? Então, assim, pode acontecer? Não sei, pode. Agora, eu apurei a informação, e a informação que eu consegui tirar mais ou menos, olha só, bem mais ou menos, é que tem algum interesse no Biel, ex-atacante do Bahia? Ah, olha, não sei, olha só, olha, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É um jogador caro. E aí, eu dentro dessa conversa, eu continuei buscando mais informações para passar para vocês aqui. Mas eu fiz a seguinte pergunta: o Vasco negocia com reforços? Sim, o Vasco negocia com reforços. Pelo menos 4 a 5 reforços. Então, hoje, o Vasco tem algumas negociações, sim. Algumas mais avançadas, outras não. Tá? Em caráter, né? Ali, sei lá, uma coisa bem embrionária mesmo, sabe? Então, o Vasco está negociando com alguns reforços. Sai uma informação que o Vasco tem interesse no zagueiro Balbuena, né, um zagueiro robusto, um zagueiro experiente, um zagueiro bom, muito caro, mas saiu essa informação, tá? E o Vasco está atrás de um ponta e também de um atacante, e um jogador de meio campo, ou seja, pelo menos 4 reforços. E aí o novo diretor de futebol do Vasco, o português, né, o Admar Lopes, ele está conversando já com reforços, ele já está negociando com reforços dentro das condições e limitações do Vasco. Tá? Isso eu posso afirmar para vocês aqui, que é o que está acontecendo. Então, alguns negócios, algumas notícias não procedem, eu estou apurando, repetindo aqui, e outras sim, tá? Estão realmente acontecendo e o nosso clube vive esse momento e a gente precisa entender o momento atual do Vasco. Até porque o técnico Fernando Diniz, dentro dessa parada, né, esses 30 dias aí por conta do Mundial, vai começar a trabalhar com o elenco agora de uma maneira mais intensa, né, a questão da equiparação física, entrosamento. Fernando Diniz gosta muito de repetições, né, um cara que trabalha muito bem. O Vasco evoluiu bastante nas mãos do técnico Fernando Diniz e a tendência é que tenhamos um Vasco melhor, né, após essa parada para o Mundial. Mudando de assunto aqui, o Vasco fechou, né, um amistoso contra a equipe do Montevidéu, no dia 5 de julho, tá? Na Arena das Dunas. E o Vasco vai receber R$ 1,5 milhão por esse jogo, né? Por esse amistoso. A questão do Bayern não vai rolar por conta das datas e tudo mais, mas o Vasco tem um amistoso, o Vasco conseguiu fechar e vai receber uma grana por isso, então dinheiro no cofre do Vasco. Essa é uma informação importante, tá? Então no dia 5, na Arena das Dunas, teremos o jogo do Vasco, um amistoso do Vasco, contra a equipe do Montevidéu. Então, já é uma coisa boa para estar assistindo e matando a saudade do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Então, é uma situação importante, tá? Voltando aqui no assunto Biel, eu anotei aqui na pauta, esqueci de passar para vocês. Para você ver a dificuldade das negociações, o Biel é um atacante caro, né, que eu consegui apurar ontem. Olha só, mais 4 equipes do futebol brasileiro, 2 do futebol, acho que, enfim, 4 do futebol brasileiro, parece que mais 2 do futebol de fora, interessados no atacante Biel, e aí o Vasco não tem esse poder financeiro todo. Então, para o Vasco é sempre mais difícil, né? Então, tá aí, mas o Vasco ganhou 6 concorrentes, tá? 4 clubes do Brasil e fora, né? E fora do Brasil, outros. Gente, eu quero trazer um assunto importante para vocês aqui,
Vasco terá que negociar outros jogadores para continuar com o Rayan. E o Rayan é um jogador que vem crescendo nas mãos do Fernando Diniz. É um jogador que está no mercado, um jogador que o Vasco já recebeu proposta por ele, inclusive do Barcelona, né? Uma proposta robusta, uma boa proposta, e o Vasco sabe que o Vasco vai vender. O Rayan vai ser a maior venda da história do Vasco. Eu cravo isso para vocês aqui, tá? Daqui a um tempo o Rayan vendido e tudo mais, e isso não vai ser novidade para ninguém. E aí, para o Vasco negociar outros jogadores, ontem saiu uma informação, e eu quero dar os créditos aqui para o Palco do Esporte, que o Zuccarello, né, teria recebido o Vasco, na verdade, né, teria recebido uma proposta do Barcelona também, tá? Pelo Lucas Zuccarello, cerca de 15 milhões de euros. Ou seja, se o Vasco recebeu essa proposta pelo Zuccarello, eu considero vendido. Considero um jogador vendido. Não tem como o Vasco segurar esse tipo de venda, não tem como, nenhum clube brasileiro. É uma venda muito alta, eu estou falando aqui de 100 milhões de reais, né? Isso aqui é euro, então é realmente um valor bom pelo atleta. Eduardo, mas é muito novo ainda, tem 16 para 17 anos de idade, como é que faz? Gente, vende. O Vasco é um clube combalido financeiramente. Precisa vender jogadores, né? Para ganhar respiro financeiro. Então, se o Vasco recebeu essa proposta aqui e tem interesse, o que eu acho difícil, em manter o Rayan, o Leandrinho é outro, que está voltando do Al-Shabaab. O Al-Shabaab quer contar com o Leandrinho. Tá, mas ainda não comprou. Mas ainda não fez proposta. Vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Gente, é a verdade, eu preciso passar a verdade para vocês aqui. Então, se o Vasco recebeu a proposta do Barcelona pelo Zuccarello, ele vai jogar no Barcelona, ponto. Tá? E o Palco do Esporte está sempre trazendo boas notícias, boas informações. Sobre a permanência do Rayan, eu vou afirmar para vocês aqui. Se o Vasco também receber uma proposta de 100, 120 milhões, o Vasco não vai segurar a gente. Não vai segurar. E tem que vender. Tem que vender para reforçar o elenco, para ganhar esse respiro, para ganhar esse reforço financeiro. Essa é que é a grande realidade. Né? Então, você que está chegando aí, que apoia, né, esse movimento do Vasco no mercado da bola, tanto nas contratações quanto nas vendas, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o seu like aí, que é sempre muito importante, deixa essa moral aí, porque é muito importante o seu comentário, muito mesmo, tá certo? E para encerrar mais uma vez, eu quero falar sobre a campanha aqui do canal, agora sim de maneira oficial. Olha, gente, vou repetir mais uma vez aqui, o canal nesse momento não tem patrocínio, passa por um recomeço, vocês sabem disso, e principalmente para pós essa parada para o Mundial e tudo mais. Então, o recomeço para o Eduardo Ferrari aqui não está sendo fácil, mas eu estou trabalhando, eu juro para vocês, estou trabalhando muito. Então, a campanha é através desse Pix, que está passando aqui na tela para você, tá? É eduvasco199798@gmail.com, não importa o valor, tá? Mais tarde eu vou estar passando o nome de vocês aqui no vídeo de hoje à tarde, mais uma vez, tá? E aguardem que vai ter sorteio, mais sorteio de camisa do Vasco, sim. É só pra galera que acompanha realmente o canal, que apoia o canal através das campanhas aqui do canal, gente. É normal, é a forma que eu, Eduardo Ferrari, tenho de retribuir, além dos ingressos nos dias de jogos do Vasco. Valeu? Então, assim, repetindo aqui, não importa o valor. O Pix é através desse e-mail aqui, eduvasco199798@gmail.com. Tá certo? Então a galera que ajuda o canal e tudo mais, podem ter certeza. Vou estar agradecendo aqui no segundo vídeo de hoje e também, claro, colocando num grupo aqui de WhatsApp particular do canal Vasco Connection para estar participando do sorteio da camisa, de ingresso e tudo mais. Tá certo, minha gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez eu peço, reforça a tua inscrição, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.